Olá pessoal, estamos começando mais um curso da licenciatura em computação. Hoje iremos falar para vocês sobre engenharia de software. Nesse primeiro capítulo eu vou abordar uma introdução à engenharia de software, um breve histórico dessa disciplina e falarei um pouco sobre qualidade de software. Também serão apresentados os 3 tipos básicos de atividades envolvidas na engenharia de software, que são as atividades de desenvolvimento, atividades de gerência de projeto e atividades de garantia de qualidade. Para cada um desses 3 tipos de atividades será dedicado um capítulo, que serão os capítulos 5, 6 e 7 respectivamente. Ok? Então, no conteúdo programático nós abordaremos o que é um software, o que é engenharia de software, a diferença entre as engenharias e a ciência da computação, né? O histórico da engenharia de software e qualidade de software. Bom, primeiramente faremos uma visão geral do que é engenharia de software. E antes disso, vamos relembrar o termo de engenharia, né? Que segundo o dicionário de Roais da língua portuguesa, possui algumas definições: aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Formação, ciência e ofício de engenheiro. Conjunto de atividades e funções de um engenheiro que vão da concepção e do planejamento até a responsabilidade pela construção e pelo controle de equipamentos de uma instalação técnica ou industrial. Então, sempre que falamos de engenharia, os conceitos que nos vêm à cabeça sempre é um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, né? Ou seja, a engenharia nos diferentes contextos que se pode existir. Além disso, várias são as especialidades ou ramos da engenharia. Algumas das mais comuns são elétrica, mecânica e química. Mas e a engenharia de software? O que seria a engenharia de software, que é o termo que nós vamos abordar? Se você é um iniciante na área, possui dúvidas tais como o que é um software, como ele é produzido, se engenharia de sistemas e engenharia de software são a mesma coisa, qual a diferença entre engenharia de sistemas e engenharia da computação, correto? Então, no decorrer desses slides, iremos sanar essas e outras dúvidas. O que é um software? Quando você pensa em software, o que vem à sua mente? Bom, a princípio, professor, um programa de computador. No entanto, software não é apenas um programa, mas também toda a documentação associada e os dados de configurações necessários para fazer com que esse programa opere de forma correta. É bem comum lembrar da simples piadinha, né, que software é aquilo que a gente xinga e hardware é aquilo que a gente chuta. Ou seja, software é aquilo que a gente não consegue palpar e o hardware é a parte física, a parte computacional. Então, podemos definir que software é um sistema que geralmente consiste em uma série de programas separados, tais como arquivos de configuração, documentação de usuário. No caso de produtos de software, há ainda sites web onde os usuários podem fazer downloads de informações referentes a esses produtos. Existem 2 produtos de software distintos. São os produtos genéricos, que são sistemas do tipo standalone, produzidos por uma organização de desenvolvimento de software e vendido no mercado. Muitas vezes esse tipo de software é chamado de pacote de software. Bom, podemos dar como exemplo os processadores de texto, Word, Excel, de planilhas eletrônicas, PowerPoint, desenvolvedores de slides,
Esses são produtos genéricos, ok? Produtos sobre encomendas ou personalizados são aqueles que são encomendados por um cliente, né? E desenvolvidos especialmente para atender uma empresa e abordando alguma característica de software. Por exemplo, quando você tem uma empresa de contabilidade e você precisa de um sistema com relatórios para essa contabilidade, né? Você tem um produto sobre encomenda ou personalizado. O termo standalone significa independente, isolado, autônomo. Esse adjetivo descreve um dispositivo que não necessita do suporte de outro dispositivo ou sistema. Por exemplo, um computador que não está conectado a uma rede. Bom, continuando, existem categorias importantes de software de computadores, né? De acordo com o Presma, ele nos apresenta 7 tipos de categorias importantes, sendo elas software de sistemas, que é uma coleção de programas que são escritos para servir a outros programas, como por exemplo, se vocês relembrarem da disciplina de linguagem de programação, que agora eu formatei meu computador, então não reinstalei o Dev C++, mas um dos exemplos de software de sistemas são o Dev C++, porque ele é usado para criar outros sistemas, né? Software de aplicação, um programa isolado que resolve uma necessidade específica. Por exemplo, para controlar um processo numa fábrica, né? Um controle de qualidade num estoque e assim por diante. Software científico ou de engenharia, que antigamente eram caracterizados por algoritmos que processavam números, e atualmente são softwares que são utilizados, por exemplo, para cálculos de aerodinâmica, controles meteorológicos, até os controles da NASA, né, para pilotagem de foguetes e etc. Software embutido é aquele que reside dentro de um produto ou um sistema e é usado para implementar e controlar características e funções para o usuário final e para o próprio sistema. Por exemplo, se a gente analisar softwares desenvolvidos para aparelhos celulares, eles são softwares embutidos. Mas existem algumas outras aplicações, por exemplo, para automóveis. Existem automóveis com vários softwares embutidos, por exemplo, controle de tração, estabilidade, velocidade, né? Computador de bordo e etc. Software para linhas de produtos são projetados para fornecer uma capacidade específica a ser usada por muitos clientes diferentes. Geralmente, eles focam no mercado limitado especial, tal como controle de estoque. As aplicações web já são muito conhecidas por nós, bem difundidas. Então elas cobrem uma ampla variedade de aplicações que podem ou não ser integradas. Exemplos: comércio eletrônico, redes sociais, que eu garanto que essa é uma das mais conhecidas por vocês, né? E por último, software para inteligência artificial, que faz uso de algoritmos não numéricos para resolver problemas complexos que não podem ser resolvidos pela computação ou análise direta. Por exemplo, softwares desenvolvidos pela robótica, onde um robô precisa efetuar um controle de alguma coisa em que ele tem que tomar uma decisão. Bem, mas o que é engenharia de software? Engenharia de software é uma disciplina da engenharia que se preocupa com todos os aspectos da produção de software, desde os estágios iniciais até a sua manutenção. É muito importante ressaltar que essa disciplina não se dedica simplesmente aos processos técnicos, mas também às atividades de gerenciamento,
métodos, teoria, apoio à produção de software. Imagine a engenharia de software como aquela que vai dar suporte no desenvolvimento, na concepção e no controle de um determinado software. Antes de falar mais de engenharia de software, vamos fazer um comparativo entre engenharia de software, engenharia de sistemas e engenharia de conhecimento. A engenharia de sistemas ela é muito antiga, mais antiga que a engenharia de software. Ela engloba todos os aspectos de desenvolvimento e da evolução de sistemas complexos, em que o software desempenha o papel principal. Ou seja, a engenharia de sistema preocupa-se não só com o desenvolvimento de hardware, do projeto de políticas e processos, a implantação de sistemas, mas também da engenharia do software. Ou seja, a arquitetura, a parte física, também a integração, as partes necessárias para criar um sistema completo. Os engenheiros de software têm a responsabilidade direta de construir e manter um sistema de software. A engenharia de conhecimento ela trata de uma área que tem a ver com sistemas baseados em conhecimento e suas aplicações, em que se faz investigação fundamental de modelos de representação de conhecimento e formas de raciocínio. Imagine o seguinte, vamos pensar em sistemas multiagentes, onde é necessário vários sistemas para compor um sistema muito grande. E esses sistemas são dotados de vários conhecimentos. Voltando ao exemplo dos sistemas de softwares para linha de produtos, se analisarmos sistemas multiagentes, podemos levar em consideração os sistemas embarcados dentro de um automóvel, onde para dirigir um carro ele tem sistemas que faz o controle de tração para evitar que o carro derrape. Existe o sistema o sensor de controle de ré para evitar que o carro bata, controle de marcha, de velocidade. Então, todos esses conhecimentos que abrangem esses sistemas são derivados da engenharia de conhecimento. Mas qual é a diferença entre engenharia de software e ciência da computação? Ciência da computação, ela se preocupa com as teorias, métodos básicos referentes aos computadores e sistemas de software, enquanto a engenharia de software se preocupa com os problemas práticos na produção do software. Então, a ciência da computação, ela tenta fazer o embasamento, ela faz o embasamento, para o desenvolvimento, enquanto a engenharia de software ela cuida do processo de desenvolvimento. Bem, nesse momento cabe fazer uma reflexão sobre os conceitos de software, ciência da computação, engenharia de sistemas e engenharia de software.